Pense nisso, os lutadores da WWE namoram uns com os outros faz todo o sentido. Com todas essas pessoas atraentes passando a maior parte do tempo juntas no ringue, não é de se admirar que elas encontrem um romance no mundo da luta livre. Algumas mulheres são conhecidas por namorarem mais de um lutador. No vídeo de hoje, veremos as mulheres da WWE que namoraram vários lutadores. Começando com, sem dúvida, uma das maiores mulheres da história da WWE, com 4 campeonatos femininos da WWE em seu nome, Lita. Em seus dias na WWE, Lita teve uma carreira bastante sólida, mas não podemos dizer o mesmo de sua vida amorosa. Era basicamente uma novela com vários homens e escândalos de traição. Estamos falando de escândalos do tipo traição com o melhor amigo do seu namorado, uma verdadeira bagunça. Durante sua carreira na WWE, Lita teve uma boa cota de romances na tela. E alguns podem até dizer que ela teve muitos. O primeiro grande caso foi com Christian, em 2003. Lita e Christian tiveram um romance na tela enquanto o parceiro de equipe de Christian, Chris Jericho, fazia o mesmo com Trish Stratus. No entanto, o que quer que eles tenham tido, não durou muito porque Lita e Trisha descobriram que Christian e Jericho tinham uma aposta sobre quem poderia dormir primeiro com seu potencial interesse amoroso. Como se isso não fosse embaraçoso o suficiente, eles colocaram apenas $1 canadense em jogo. Isso praticamente encerrou o que poderia ter sido algo maior. Mas o verdadeiro destaque foi, sem dúvida, a Batalha dos Sexos, da equipe de tag com todos os 4. Além do combate em si, não se falou muito sobre o drama entre Lita e Christian. Uma união memorável de Lita, no entanto, foi a que ela teve com Matt Hardy. Ela começou na empresa ao lado dos Hardy Boys, que incluíam Matt Hardy. Não demorou muito para que eles se tornassem um casal. O relacionamento deles não era segredo, e era frequentemente apresentado nos shows da WWE, e então as pessoas se perguntavam se era um relacionamento real ou apenas um kayfabe. Mas era real. A dupla começou a namorar por volta de 2003, enquanto também fazia parte do quarteto Team Extreme, ao lado de Edge e do irmão de Matt, Jeff Hardy. Sim, qualquer química entre os dois que você notasse na tela era realmente real. Mas as coisas rapidamente ficaram complicadas para o casal quando a história de Kane e Lita entrou em cena. Até hoje, essa continua sendo uma das histórias mais perturbadoras da história da WWE. No entanto, o que você realmente espera de uma história típica de Kane? De acordo com a história, Kane se apaixonou por Lita e, como resultado, começou a persegui-la e até mesmo a sequestrá-la. Mas essa não é a parte mais doentia. Não. A parte mais doentia de tudo isso foi o fato de Kane tê-la engravidado involuntariamente. Como era de se esperar, isso deu início a uma longa disputa entre a Big Red Machine, o namorado de Lita na vida real, Matt Hardy. Era um garoto apaixonado tentando salvar sua donzela em uma situação angustiante. Mas aqui está a reviravolta. Matt não pôde salvar sua donzela porque perdeu a luta até que a morte nos separe. A condição era que, se Kane ganhasse, Lita teria que se casar com ele. A montanha-russa de drama atingiu um novo pico quando Lita se casou com Kane bem no palco. Era de se esperar que esse fosse o grande final, mas não. A história tomou outro rumo quando Lita sofreu um aborto espontâneo devido à gravidez indesejada, cortesia de Kane. Isso aconteceu durante uma luta intensa, na qual Kane, lutando contra o jobber Gene Snitsky, aterrissou acidentalmente em sua noiva cativa. Isso fez com que os fãs vissem Lita como uma vítima em tempo integral, mas isso não durou muito. Eles logo se voltaram contra ela quando descobriram o que ela estava fazendo nos bastidores. Isso aconteceu quando Matt sofreu uma lesão no joelho que o obrigou a ficar afastado por mais de um ano. Durante esse período, Lita e Edge passaram mais tempo juntos, tanto na estrada quanto fora dela. E as coisas começaram a ficar complicadas. Quando alguém se deu conta, eles estavam tendo um caso. Era muito ruim, considerando o quanto Edge e Matt eram próximos. Matt acabou descobrindo ao ler acidentalmente as mensagens de texto dos pombinhos. Ele não levou isso a sério. Uma coisa é trair, mas fazer isso com o melhor amigo da pessoa? Isso com certeza vai machucar qualquer um. E isso prejudicou Matt, e pior ainda, sua carreira. Matt ficou completamente louco quando descobriu e foi para a mídia social para se lamentar.
Para ser justo, qualquer um se passaria se descobrisse que seu parceiro estava transando com seu melhor amigo. Mas a WWE não viu dessa forma e, em vez disso, o liberou de seu contrato por conduta não profissional nas mídias sociais. O cara perdeu o emprego e a mulher de uma vez só. Felizmente para Matt, os fãs o apoiaram tanto que a WWE não teve escolha a não ser trazê-lo de volta. Se há uma coisa que sabemos sobre o CEO da empresa, Vince McMahon, é que ele é um entusiasta do drama que nunca perde a chance de explorar uma história interessante. Assim, a WWE acabou cedendo e recontratou Matt, tudo com a intenção de espremer até a última gota de uma história sensacional. Mas aqui está a reviravolta. A história não foi tão boa quanto eles esperavam. Então, a WWE começou a promover a história de Edge e Lita como o casal mais odiado. Foi uma história bastante quente, com Edge e Lita realizando a infame Live Sex Celebration no Raw, depois que Edge ganhou o campeonato da WWE de John Cena. Depois disso, Lita deixou a luta livre em tempo integral na WWE, em algum momento de 2006. Há rumores de que interpretar o personagem odiado tornou-se demais para ela. Para ser justo, passar de heroína babyface a heel desprezada é muita coisa. Os fãs se voltaram contra ela por ter enrolado Matt, e não ajudou o fato de Vince querer que ela continuasse com a história de Edge. E por falar em Edge, o relacionamento dela com ele não suportou o calor. Então, não demorou muito para chegar ao fim. Depois disso, Lita namorou fora da indústria entre 2006 e 2008. Mas parece que Lita tem uma queda por lutadores, pois começou a namorar CM Punk em 2009, quando voltou para a WWE. Os dois inicialmente se tornaram amigos devido à paixão em comum por música punk rock, tatuagens e luta livre. Seu relacionamento, no entanto, terminou em 2010. Eles voltaram a se encontrar em 2012 e se separaram novamente em 2013. Enquanto estiveram juntos, participaram de várias histórias de luta livre e até mesmo fizeram parceria em algumas lutas memoráveis. O que se diz por aí é que Punk terminou com Lita por causa de AJ Lee, que estava secretamente envolvida desde o início. Ele estava namorando a AJ enquanto ainda estava com Lita e acabou se casando com a AJ. Os fãs acharam isso muito divertido, pois a Jota sempre idolatrou Lita e até mencionou que queria ser como ela. Bem, o fato de ter se juntado ao ex de Lita com certeza a deixou mais perto desse objetivo. Além disso, se você tem acompanhado toda a saga de Matt, Edge e Lita, aposto que está pensando que é assim que o karma se parece. Já que a mencionamos e ela já está na foto, vamos dar uma olhada em seu histórico de namoros. Estamos falando de AJ Lee, uma das divas mais sensuais da WWE. Com seu rosto e corpo deslumbrantes, não é surpresa que ela tenha atraído muitos homens durante seu tempo na WWE. Mas quantos ela encantou? O histórico de namoros de AJ Lee com lutadores começou muito antes de ela entrar para a indústria da luta livre. Parece que ela sempre teve uma queda por lutadores. Enquanto treinava com Jay Lethal, estrela da ROH, em 2007, AJ Lee e Jay se envolveram romanticamente. As inúmeras fotos dos dois juntos são a prova disso. Apesar de parecerem felizes e apaixonados nessas fotos, não demorou muito para que eles terminassem. No entanto, eles pareciam ter terminado em bons termos, pois continuaram a competir como uma equipe de tag em algumas partidas no circuito independente depois disso. Depois de ir para a WWE, a personagem perigosamente maluca de AJ Lee parecia namorar quase todos os talentos do evento principal da empresa. Ela compartilhou beijos com Dolph Ziggler, Daniel Bryan, John Cena, CM Punk e Kane. The Geek Goddess usou suas habilidades femininas para se tornar a lutadora de maior destaque no universo WWE em 2012, começando com Daniel Bryan. AJ e Daniel Bryan tiveram um relacionamento de kayfabe intermitente na WWE. Se os fãs esquecerem tudo sobre esses dois, provavelmente não esquecerão o infame beijo de boa sorte que se tornou ruim, de AJ para Daniel Bryan. Bryan deveria defender seu título contra Sheamus na WrestleMania. Antes da luta, ele beijou AJ como um beijo de boa sorte, mas, depois do beijo, Bryan se virou e viu um soco em seu rosto e Sheamus o prendeu rapidamente.
uma das lutas mais rápidas da história da WWE, e um momento bastante embaraçoso para Bryan. Depois disso, os dois entraram em uma história que os levou a se casarem no ringue, com Bryan pedindo Lee em casamento. A história entre esses dois não foi ruim. Só não foi tão boa quanto aquela entre AJ e Cena. John Cena provavelmente namorou metade do elenco de divas naquela época, então não é surpresa que ele tenha conseguido criar uma história envolvendo AJ. Enquanto ainda era o GM do Raw, AJ e Cena tiveram uma história em que estavam secretamente em um relacionamento e Vickie Guerrero se envolveu. Em um episódio do Raw, AJ e Cena se beijaram apaixonadamente, dando a Vickie algo para falar. E a partir de então, os dois tiveram um relacionamento kayfabe. No entanto, foi um relacionamento de curta duração. No TLC, a Jota deu as costas a Cena depois de empurrá-lo de uma escada em uma luta contra Dolph Ziggler. Mais tarde, a Jota começou um relacionamento com Ziggler, mas antes disso, ela parou com Kane. A história de amor deles começou depois que Kane se juntou à briga de Daniel Bryan e CM Punk. Durante uma luta de tag team, a Jay, do nada, beijou Kane, fazendo com que o Big Red Machine se apaixonasse por ela. No entanto, parecia que a Jay estava apenas usando Kane para que Punk pudesse manter o cinturão para si. Ao longo dessa história, a Jay distraiu Kane em suas lutas, seja andando pelo ringue ou beijando-o. Kane perdia muitas lutas por causa disso, mas não se importava, desde que fosse beijado por AJ. Mas o relacionamento entre os dois acabou muito rápido. Já são muitos homens e ainda nem terminamos. Lembra que dissemos que a Jota ficou com Ziggler mais tarde? Pois bem, foi assim que aconteceu. Tudo começou no Slam Awards 2012, onde a AJ ganhou o prêmio de beijo do ano. Vickie entregou o prêmio a AJ, mas eles começaram a discutir. Ziggler interveio para interromper a discussão, mas AJ rapidamente voltou sua atenção para ele e lhe deu um beijo. Dolph não se importou com Vickie e continuou beijando AJ, dando início a um relacionamento entre os dois. Essa dupla durou um bom tempo e até levou à estreia de Big E como seu tipo de guarda-costas. Mas, assim como o relacionamento de AJ com Bryan, eles tiveram seus altos e baixos. Depois de alguns meses ou talvez anos, eles se separaram. Tanto Ziggler quanto a Jota representaram seu papel de casal de heel de forma muito convincente, fazendo parecer que estavam realmente juntos na vida real, mas não estavam. A essa altura, outra pessoa já havia conquistado o coração de AJ. Você já deve saber quem é essa pessoa. De relacionamentos de kayfabe, tornou-se amor verdadeiro para esses dois. Tudo começou em uma relação de triângulo amoroso entre AJ Bryan e Punk. Na verdade, foi um enredo decente e tanto. Daniel Bryan quanto Punk fizeram combates de alto nível, como nos seus tempos de indie. Mesmo depois que a história terminou, AJ e Punk continuaram a ter um relacionamento real que terminou com o casamento dos dois. Isso é que é um final feliz. Passando para outro lutador que também se envolveu com Dolph Ziggler e John Cena. Uma das Bella Twins, Nikki Bella. Comparado a outros que mencionamos nesta lista, sabemos que dois não é muito, mas vale a pena mencionar, pois envolve dois dos caras que pareciam estar em alta na época. Dado o status de Nikki como estrela de reality show em primeiro lugar e lutadora profissional em segundo, não é surpresa que ela tenha tido mais de um relacionamento de alto nível durante seu tempo sob os holofotes. Durante seus primeiros dias na WWE, Nikki Bella namorou seu colega Dolph Ziggler. O relacionamento deles começou por volta de 2008, quando se conheceram na antiga marca de desenvolvimento da WWE, a FCW. No livro Incomparable das Bella Twins, Nikki mencionou um relacionamento com um lutador a quem ela se referia como Brad. Muitos acreditam que Brad era apenas um codinome para Ziggler. O Hall of Fame da WWE revelou que ela terminou seu relacionamento com Brad alguns anos mais tarde, depois de descobrir que ele a traiu com outro lutador. Apesar do rompimento, os dois superstars da WWE continuaram amigos. Nikki até afirmou que ainda gostava de conversar com ele. Mas parecia que Ziggler queria mais do que apenas conversar, pois durante um episódio do Total Divas, há alguns anos, ele tentou reconquistar Nikki. Infelizmente para Ziggler, Nikki estava namorando John Cena na época. Ziggler disse a ela que ainda sentia algo por ela,
e até se ofereceu para se casar com ela e lhe dar filhos, mas ela não estava mais interessada. Nikki Bella e John Cena começaram a namorar em 2012 e as coisas pareciam estar indo bem para eles, pelo menos até chegarem a um momento difícil. Eles eram amigos há muitos anos antes do início de seu relacionamento romântico. O relacionamento deles se tornou sério o suficiente para que Nikki fosse morar com Cena depois de assinar um contrato de 75 páginas. O romance dos dois não era segredo, já que eles apareceram bastante no reality show da WWE Total Divas. Os dois teriam tido um relacionamento perfeito se não tivessem opiniões diferentes sobre casamento e filhos. Enquanto Nick queria se casar com Cena e queria formar uma família, ele estava hesitante. No entanto, parecia que Cena estava realmente apaixonado, porque ele mudou de ideia sobre o casamento em 2017. Ele pediu Nick em casamento dentro do ringue na WrestleMania 33. O casal ficou noivo e estava pronto para se casar em 5 de maio de 2018. No entanto, Nick e Cena se separaram quase um mês antes do casamento. Mais tarde, eles se reconciliaram brevemente, mas se separaram definitivamente em julho de 2018. Mais tarde, Nick revelou que não queria que Cena se arrependesse de ter tido filhos com ela, e por isso, eles decidiram seguir caminhos separados. De qualquer forma, você sabe quem mais ficou com John Cena naquela época? Mickie James. Mickie James foi trazida para a WWE em 2005 para preencher a lacuna deixada pela saída de Trish Stratus e Lita, e ela se tornou uma figura bastante popular entre os superstars da WWE. Mas uma coisa que a maioria dos fãs tende a esquecer é que ela também teve seu quinhão de romance na tela. No início, Mickie estava envolvida com Kenny Dykstra, membro do Spirit Squad. Na verdade, há notícias de que eles estavam noivos, mas o relacionamento terminou depois que Dykstra descobriu que ela o estava traindo com John Cena. Aparentemente, Dykstra e Mickie ainda estavam em um relacionamento quando a 11 vezes campeã feminina começou seu caso com John Cena. Kenny descobriu o caso quando Mickie estava pesquisando sobre seu relacionamento com Cena na internet. Ela estava pesquisando no Google Mickie James e John Cena namorando. No entanto, enquanto Cena teve um final feliz, Mickie não teve. Depois de romper com Dykstra por causa do escândalo de traição, ela também perdeu para Cena. Na época, John Cena estava namorando sua namorada do ensino médio, Elizabeth Huberdeau, e eles deveriam se casar em 2009. Então John Cena terminou com Mickie James, mas ela não aceitou isso muito bem. Na verdade, eles estavam tendo tantos problemas nos bastidores que a WWE teve que transferi-la para o SmackDown. Para piorar a situação, Mickie James também foi demitida, graças a John Cena. Ela foi demitida em 2010 e antes disso, a WWE criou o ângulo Pig James, que ainda é lembrado como uma das histórias mais cruéis da história da WWE. Até a própria Mickie James não era fã de estar envolvida nessa história, como ela compartilhou no The Kurt Angle Show. Mas, depois de algum tempo, Mickie conseguiu se livrar disso e seguir em frente. Hoje em dia, ela está casada e feliz com Magnus, estrela da TNA. É quase impossível esquecer um lutador que foi levado ao centro das atenções com uma história romântica, e ainda mais quando a história envolveu o próprio Vince McMahon. Se você ainda não adivinhou, estamos falando de Trish Stratus, uma das maiores lutadoras que já calçou um par de botas na WWE. Além de suas habilidades imperdíveis no ringue, suas aventuras românticas na tela também são inesquecíveis. Uma das mais memoráveis foi com o próprio Vince McMahon, quando os dois se beijaram na tela, na presença da esposa de Vince. A história foi incrivelmente estranha e quase ofensiva, mas acabou trazendo Trish para o centro das atenções. A continuação dessa história foi um breve caso de amor com Rock, em que os dois se beijaram na edição de 3 de dezembro de 2001 do Raw. Posteriormente, os fãs puderam ver o relacionamento perverso de Trisha com Chris Jericho. Chris fez uma aposta com seu amigo Christian, que estava com Lita na época. Os dois apostaram quem poderia dormir primeiro com seu possível interesse amoroso. E não se esqueça de que foi por apenas $1. Além disso, não vamos nos esquecer de seu relacionamento com Jeff Hardy. Alguns meses antes de Trish se envolver com Chris Jericho em 2003, a diva da década teve um breve romance com Jeff Hardy.
Os dois se beijaram nos bastidores e se uniram em uma luta em março de 2003 contra Steven Richards e Victoria. E isso resume a história de Trish com os homens da WWE durante seu tempo lá. Ainda não terminamos. Quando se trata de namorar vários homens e ter vários casos com lutadores, Sunny Chan tem a reputação de fazer isso. De fato, seria errado concluir este vídeo sem mencionar o nome dela. Sempre que não estava se metendo em encrencas ou usando drogas, Sunny estava saindo com inúmeros homens. Ah, e sim, o nome de Dolph Ziggler também aparece aqui. Ele é um homem e tanto. Vamos direto ao assunto. O primeiro lutador com quem Sunny se envolveu foi Chris Candido, seu namorado do ensino médio e o homem que a apresentou ao mundo da luta livre. Eles tiveram o que alguns chamariam de uma linda história de amor. Os dois estavam envolvidos desde a adolescência, quando Sunny ainda estava no ensino médio. O relacionamento deles ficou tão intenso que Sunny desistiu de seus sonhos de se tornar médica para seguir Chris no mundo da luta livre. O relacionamento deles estava indo bem e os dois foram contratados pela WWE em 1995. No entanto, Candido saiu um ano depois para entrar na ECW, e foi aí que tudo desandou. Com o casal tendo menos tempo para ficar junto, Sunny se aproximou dos superstars da empresa que ela admirava antes de entrar no setor. Um deles, com quem ela se envolveu romanticamente, foi Shawn Michaels. Tudo isso enquanto ainda estava em um relacionamento com seu namorado do ensino médio. Não vamos nos aprofundar nos detalhes de como tudo começou, mas acabou em dor de cabeça. Shawn sugeriu que Sunny fosse morar com ele para aprofundar o relacionamento, mas Sunny recusou a oferta. Vendo que Sunny não estava comprometida, Shawn deixou o relacionamento. Depois disso, Sunny teve casos com tantos lutadores que até se tornou uma gíria, ter dias de Sunny. Convenhamos, você deve ter deixado uma marca e tanto para ter um termo de gíria com seu nome. Nem todos os nomes desses homens chegaram à mídia, mas um que chegou foi The British Bulldog. Os dois lutadores eram amigos muito próximos antes de se tornarem íntimos. Em uma entrevista em 2012, Sunny falou sobre seu namoro com The British Bulldog, revelando que eles tiveram um relacionamento intermitente. Outro lutador com quem Sunny admitiu ter tido um caso é Chris Adonis. Em várias entrevistas nos últimos anos, o WWE Hall of Famer confessou ter sido íntimo de Chris. E como mencionamos, o nome de Dolph Ziggler também aparece aqui. Sunny tinha acabado de retornar à WWE em 2009 e Ziggler estava mandando mensagens para ela no Facebook. Depois de alguns meses de flertes e mensagens de texto, Ziggler e Sunny finalmente ficaram juntos em 2010. A seguir, vamos falar sobre uma das estrelas em ascensão da WWE, na divisão feminina, Liv Morgan. Em 2014, ela assinou o contrato com a WWE e começou a trabalhar no WWE Performance Center. Em pouco tempo, ela estava lutando no ringue do NXT com o nome de Liv Morgan. Em 2017, ela foi promovida para a lista principal e se uniu a Ruby Riott e Sarah Logan para criar o The Riott Squad. Quando o grupo se separou em 2019, ela seguiu carreira solo por um tempo. Depois de alguns meses sozinha, ela se juntou a Ruby Riott quando esta retornou. Elas permaneceram juntas até Riott ser liberada em 2021. Em 2022, Morgan causou sensação ao vencer a luta de escada do Money in the Bank para mulheres e na mesma noite ganhou o prêmio, derrotando Ronda Rousey e conquistando o SmackDown Women's Championship, seu primeiro título. Em 2023, ela se uniu a Raquel Rodrigues e juntas elas venceram o WWE Women's Tag Team Championship 2 vezes, batendo o recorde de maior número de vitórias como equipe. Embora sua carreira no wrestling esteja em alta, não podemos dizer o mesmo de sua vida amorosa. No início, ela namorou o ex-astro da WWE, Enzo Amore, durante seu tempo no NXT, e eles pareciam ter um ótimo relacionamento até que se separaram em 2017. O motivo do rompimento foi a infidelidade de Enzo. Pouco tempo depois de se separar de Enzo, Liv Morgan começou a namorar Tyler Bate, estrela do NXT UK. No entanto, o relacionamento deles durou pouco e, em 2018, Liv estava solteira novamente. Para finalizar,
Temos outra lutadora que se casou com um colega lutador, apesar de ter namorado vários lutadores ao longo do caminho. Charlotte Flair, uma lutadora profissional de segunda geração e filha de Ric Flair, apareceu pela primeira vez no wrestling profissional ao lado de seu pai, no World Championship Wrestling, em 1993. Ela começou a treinar com a WWE em 2012 e fez sua estreia no NXT no ano seguinte. Como filha de um lutador, não é surpresa que Charlotte Flair tenha encontrado amor no setor. Seu segundo marido foi o ex-astro da TNA, Bram, e eles se casaram por 2 anos, de 2013 até o divórcio em 2015. Depois que se separaram, Charlotte namorou brevemente Alberto Del Rio, mas o relacionamento terminou quando Del Rio começou a sair com Paige. Depois de 2 relacionamentos fracassados com lutadores, parece que Charlotte Flair finalmente encontrou seu par. Em fevereiro de 2019, ela começou a namorar o lutador mexicano Manuel Andrade Oropeza, popularmente conhecido como Andrade. O casal ficou noivo em 1º de janeiro de 2020 e se casou em 27 de maio de 2022, no México. É isso aí, mulheres da WWE que namoraram vários lutadores. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.